Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vitinho, professor de redação, e hoje no nosso segundo encontro nós trabalharemos um tema muito importante, um tema de extrema relevância para a sua produção textual. Conversaremos sobre a estrutura de um texto, sobre como apresentar as ideias de modo geral ali dentro do seu texto. Essa aula é uma aula introdutória, porque nas próximas 3 nós trabalharemos os parágrafos de introdução especificamente, aí na aula seguinte os parágrafos de desenvolvimento e de conclusão. Antes disso, eu quero que vocês acompanhem a nossa aula pelo nosso materialzinho de apoio que está em PDF aí para vocês. Pois bem, iniciemos então o conteúdo. A estrutura de um texto ela é importante para apresentar essa organização de ideias. E um texto bem estruturado é um texto coeso entre os parágrafos e um texto, consequentemente, coerente como um todo. Tá, mas como eu faço esse texto coerente, esse texto coeso, esse texto bem estruturado, com ideias bem apresentadas? Eu preciso que vocês, primeiramente, se atentem aos textos que aparecerão para vocês de apoio na sua prova, leiam esses textos de apoio, busquem ideias, busquem argumentos relacionados ao tema, leiam as questões da sua prova e também busque ali argumentos relacionados ao tema. Feito isso, você vai voltar os olhos para o seu tema e ler esse tema, buscar entendê-lo, buscar compreender qual é a mensagem que ele está te passando. Analisando então essa mensagem, você vai olhar palavra por palavra especificada no seu tema. E essas palavras estarão ou no sentido figurado ou no sentido literal. Vale você se atentar a isso também. Você vai se posicionar quanto ao tema. Por que se posicionar? Porque você, sendo a favor ou contra esse tema, você pode tirar daí a sua tese. E tirando a sua tese daí, vai ficar mais fácil para estruturar as suas ideias. Então, depois de tirar o seu posicionamento desse tema, eu quero que você faça 2 colunas na sua folha de rascunho e separe argumentos a favor e argumentos contra que você tirou dos textos de apoio das questões. Por que fazer isso? Porque a partir desses argumentos, dessas ideias que você tirou desses lugares, vai aparecer a sua sustentação de tese ali, vai aparecer a sustentação dos parágrafos de desenvolvimento e também a sustentação da sua intervenção no parágrafo de conclusão. Tá, mas como eu apresento essa estruturação de ideias dentro dos parágrafos? Vamos voltar os olhos para uma análise microtextual. Como assim microtextual? Vamos analisar como colocar essas ideias dentro dos parágrafos. E cada parágrafo apresentará para a gente uma coisa que se chama tópico frasal. O que significa tópico frasal? Tópico frasal nada mais é do que a ideia principal daquele parágrafo. Então quer dizer que todo parágrafo terá um tópico frasal? Exatamente. Então não é só a introdução que vai apresentar o tópico frasal, que significa a tese. Não é só a introdução que vai ter. O seu parágrafo de desenvolvimento e de conclusão também terá uma ideia principal. Não entendi. Lá no seu parágrafo de desenvolvimento, a ideia principal vai ser o seu argumento principal. E lá no parágrafo de conclusão vai ser a retomada da sua tese. Vai ser aquela frase que vai retomar a sua tese. Tá. Então, eu sei que no meu parágrafo ele vai ter um tópico frasal. E depois desse tópico frasal? E depois dessa ideia principal, o que eu tenho que ter dentro desse parágrafo? É necessário que nós apresentemos os argumentos secundários que fundamentarão, que sustentarão a nossa ideia principal. E apresentando esses argumentos secundários, nós vamos fechar o parágrafo com uma coisa chamada fato-exemplo. Como assim fato-exemplo? Nada mais é do que um exemplo que você vai colocar por meio de citação direta, por meio de citação indireta, que é a paráfrase, ou a paródia, dentro do seu texto. Então eu posso pegar uma frase de um determinado filósofo, uma frase de um determinado historiador para sustentar aquela ideia principal? Exatamente, você pode fazer isso. Cabe aqui uma observação muito importante. Esse fato-exemplo, que será apresentado lá embaixo do nosso parágrafo, ele necessariamente tem que ter coerência com a ideia principal do nosso parágrafo. Pera, tá muito confuso. Eu não entendi direito, professor. Simples. Nosso parágrafo ele demanda de uma estrutura. E essa estrutura é feita por meio de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que deve conter nessa introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do meu parágrafo? Lá na introdução do parágrafo nós vamos apresentar a ideia principal, chamada de tópico frasal. Lá no desenvolvimento do nosso parágrafo, nós apresentaremos os argumentos secundários que sustentarão, por consequência, a ideia principal. E lá na conclusão nós apresentaremos o fato-exemplo, que nada mais é do que uma citação direta, do que uma citação indireta, exemplificando a ideia principal do nosso texto.
Entendi, professor. Então, cada parágrafo vai apresentar uma estrutura? Exato. Cada parágrafo apresentará a sua estrutura. E apresentando todos os parágrafos do nosso texto, nós também seguiremos uma estrutura textual. É importante você se atentar a isso. E lá na frente nós teremos uma aula de tipologia textual que trabalharemos com essas estruturas textuais. Detalhe, pessoal, o nosso parágrafo deve conter ideias que se assemelham, ideias que formam uma linha lógica argumentativa, uma linha coerente argumentativa. Então, cabe aqui outra observação. Ideias diferentes devem se posicionar em parágrafos diferentes. Você não pode se contradizer dentro do parágrafo ou se contra-argumentar dentro do parágrafo. Analisado então, pessoal, nosso texto como um todo, que deverá conter introdução, desenvolvimento e conclusão, e analisado também a estrutura de um parágrafo, eu quero que vocês se atentem às diferentes técnicas, às diversas técnicas de apresentação dos tópicos frasais. E lá no nosso materialzinho em PDF eu coloquei pra gente algumas dessas técnicas que te ajudarão a apresentar essas ideias principais dentro dos seus parágrafos. Olha lá a tabelinha que eu coloquei para vocês. Eu coloquei primeiramente a técnica de definição. Nós vamos apresentar a ideia principal por meio dessa técnica e logo em seguida comentá-la. Em seguida eu coloquei a técnica de contestação, que nós vamos apresentar a ideia principal e nós vamos contestar o tema por meio dessa ideia principal. Nós vamos buscar uma quebra de paradigma ali para o seu corretor, para o seu leitor. Em terceiro lugar, eu coloquei a técnica por estatística, que nada mais é do que uma apresentação de dados relativos ao tema, que você vai buscar nos seus textos de apoio, só que, pessoal, esses dados, eles necessitam de uma explicação, de uma complementação. É necessário que você explique esses dados para que a sua ideia principal tenha fundamento ali no seu parágrafo. Logo em seguida, na nossa tabelinha, eu coloquei a técnica por histórica. Como assim a técnica por histórica? Você vai apresentar um panorama histórico referente ao tema, e esse panorama histórico deve conter dados verdadeiros e dados também conhecidos pelo seu leitor, pelo seu corretor. Geralmente se assemelha a algum texto de apoio que apresenta alguma data, que apresenta algum período histórico, algum conflito que aconteceu ao longo do período da história. E por meio desse panorama histórico você vai apresentar a sua ideia principal. Agora, tem em sequência a técnica por comparação. Você vai utilizar dessa técnica por comparação para buscar fazer uma semelhança ou uma oposição da sua ideia principal com o tema ou com a sua tese apresentada no seu texto. É claro, sempre buscando uma linha lógica de coerência no seu texto para que você não se contradiga. E por fim, eu coloquei a técnica por perguntas, que você apresentará um questionamento, que você apresentará uma indagação com relação àquele tema dentro da sua ideia principal, para despertar uma curiosidade no leitor ou no seu corretor. E detalhe, essa pergunta sempre deverá ser respondida. Nunca deixe uma pergunta em aberto na sua redação. Porque se você deixar para que o leitor tire suas próprias conclusões, para que o corretor também tire suas próprias conclusões, talvez não seja aquilo que você quis dizer. E aí você acaba perdendo pontos. Olha ali embaixo da tabelinha. Eu coloquei o seguinte, existem outras técnicas também a ser aplicadas dentro dos nossos parágrafos para apresentação do tópico frasal. Mas essas outras técnicas serão trabalhadas dentro das próximas 3 aulas, como eu já disse para vocês. Pessoal, um detalhe importante. Nunca deixe de pôr margem no seu texto. Parece banal isso daqui que eu estou falando para vocês, mas lá na hora que a gente está corrigindo algum texto de alguma prova ou de algum vestibular, e o candidato deu início ao parágrafo subsequente sem margem, a gente compreende que é a mesma ideia relacionada ao parágrafo anterior. Isso faz com que seu texto perca coerência e também coesão, como nós já conversamos sobre isso. Outra coisa, professor, um parágrafo ele tem, em regra, um número máximo de linhas e um número mínimo de linhas? Não, um parágrafo não vai apresentar exatamente um número máximo e um número mínimo de linhas. Tá, mas como eu sei que um parágrafo contém um número certo de linhas? Existe um consenso de número médio apresentado em linhas por parágrafo. Geralmente, um parágrafo bem estruturado, apresentando a sua devida introdução, desenvolvimento e conclusão, detém ali de um número médio de 6 a 7 linhas. Ah, mas esse meu parágrafo está com 4 linhas. Não tem problema, mas se certifique se contém esses 3 elementos. E se meu parágrafo tem 8 linhas?
8 linhas já é uma forma de extrapolar a quantidade certa de linhas de um parágrafo, mas não quer dizer que esteja errado. Mas busque escrever entre 6 e 7 linhas, porque é um número médio para que você apresente ali a ideia principal, os argumentos secundários e o fato exemplo. Outra coisa, pessoal, cuidado com os elementos de coesão que ligam um parágrafo ao outro. Por quê? Porque esses elementos gramaticais podem contradizer a sua ideia defendida no parágrafo de cima. E você não quer isso, você não quer perder nota com isso, conforme nós já conversamos na última aula. Concluindo a aula de hoje, nós temos então a estrutura macrotextual, o qual nós teremos todos os parágrafos ali dispostos, e esses parágrafos devem ser necessariamente de introdução, desenvolvimento e conclusão, obedecendo os elementos de coesão e coerência. E temos a análise microtextual também, que é a análise estrutural de cada parágrafo. Todos os parágrafos necessariamente possuem uma estrutura, e essa estrutura demanda de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, necessariamente, temos que ter o tópico frasal, ou aquela ideia principal, que é a mesma coisa. Devemos ter no desenvolvimento os argumentos secundários, as ideias secundárias que fundamentam esse tópico frasal, apresentado na introdução. E devemos ter na conclusão um fato exemplo, uma citação direta ou indireta que seja coerente com o nosso tópico frasal. E por fim, para concluir a aula de hoje, quero deixar claro que as técnicas apresentadas a vocês lá na tabelinha do nosso materialzinho em PDF de aplicação dos tópicos frasais, nós podemos apresentar essas técnicas como tipos ideais, ou seja, cada parágrafo pode apresentar uma técnica diferente, não precisa ser a mesma técnica para o texto inteiro, como nós também podemos, dentro de um único parágrafo, apresentar uma técnica mista, ou seja, misturar, por exemplo, a técnica de definição com a técnica estatística. Ou seja, nós vamos pegar a técnica por definição, por exemplo, definir a ideia principal, comentar essa ideia principal e logo em sequência, como dado secundário ali dentro do seu parágrafo, apresentar um dado estatístico e depois uma citação de um determinado economista. Olha só, nós diversificamos, nós colocamos duas técnicas em um único parágrafo. Então eu posso apresentar um tipo misto de técnicas no meu parágrafo? Sim, você pode. E eu posso, em cada parágrafo, apresentar uma técnica diferente? Sim, você pode também. Enfim, o conteúdo de hoje era um conteúdo rápido, era um conteúdo básico por ser geral, pelo fato de ser aprofundado nas próximas 3 aulas. E agora eu quero que vocês façam um exercíciozinho legal que está ali no nosso PDF, porque neste determinado exercício ali do nosso material em PDF, eu busquei apresentar todo o conteúdo dessa aula. Eu apresentei um texto para vocês, uma dissertação argumentativa feita no Enem, um texto nota 1000, e lá no enunciado do exercício eu pedi para que vocês identificassem os tópicos frasais de cada parágrafo, identificassem os argumentos secundários e os seus fato-exemplos. Como você vai fazer essa identificação? Eu quero que você pegue sua caneta esferográfica ou seu marca-texto e pinte tópico frasal de uma cor, argumentos secundários de outra cor e fato-exemplos de outra cor, porque isso vai te ajudar a frisar como colocar isso dentro de um parágrafo. Depois, eu quero que você escreva na lateral do nosso materialzinho em PDF onde está o tópico frasal. Eu quero que você abra uma chave mesmo, abra um parêntese e coloque uma setinha apontando tópico frasal do parágrafo 1. E aí embaixo, argumento secundário do parágrafo 2, do parágrafo 1. E embaixo, argumento secundário do parágrafo 1. E embaixo, fato exemplo do parágrafo 1. E você vai fazer isso em todos os parágrafos do texto que eu coloquei para vocês. Galera, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Lembrando que é um conteúdo geral, que será aprofundado nas próximas aulas de introdução, desenvolvimento e conclusão dentro dos seus respectivos parágrafos. Cada parágrafo terá uma aula em específico. Espero que eu tenha sido claro e que eu tenha ajudado de alguma maneira vocês com essa videoaula e com o materialzinho em PDF que eu preparei também. E estude, pessoal. Não deixe de estudar nesse período de quarentena. Vá fazendo de acordo com o seu tempo, vá fazendo de acordo com o que seu corpo aguenta, com o que sua mente aguenta também. E você vai ver o resultado lá no final. Você vai ver
um resultado num período longo de tempo. Então agora você pode estar confuso, você pode pensar que não está surgindo efeito às aulas, independente do conteúdo, independente da disciplina, da matéria. Mas calma que lá na frente vai fazer efeito. É isso, até mais!